Resumo do livro A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, foi o primeiro romance do romantismo brasileiro, garantindo a Macedo o pioneirismo de fato nesse gênero literário. A tentativa anterior de Teixeira e Souza com O Filho do Pescador 1843, não alcançou fama literária e foi sendo esquecido com o decorrer do tempo. O título do livro foi dado pelo próprio protagonista da história, o personagem Augusto, em homenagem a De Carolina. Durante toda a história, evidenciam-se os traços da protagonista, principalmente a cor do rosto, pele morena. Por isso, as pessoas mais íntimas chamavam-na de Moreninha. Sim, todos nós gostamos de chamá-la Moreninha. Capítulo 5. O sucesso de A Moreninha está vinculado à capacidade do autor de amarrar o leitor na atmosfera de lenda e de sonho do romance, aguçando a curiosidade do leitor com pequenos enigmas, simples conflitos e uma leitura fácil e agradável. Tais características se organizam numa narrativa fixada entre a lenda e o romance para formar uma obra de gosto popular. Enredo. A história de A Moreninha gira em torno de uma aposta feita por 4 estudantes de medicina da cidade do Rio de Janeiro do fim da primeira metade do século XIX. Um deles, Augusto, é tido pelos amigos como namorador inconstante. Ele próprio garante aos colegas ser incapaz de amar uma mulher por mais de 3 dias. Um de seus amigos, Felipe, o convida juntamente com mais 2 companheiros, Fabrício e Leopoldo, a passarem o fim de semana em uma ilha, na casa de sua avó, Deana. Ali também estarão 2 primas e a irmã de Felipe, Carolina, mais conhecida como Moreninha. Por causa da fama de namorador do colega, Felipe propõe-lhe um desafio: se a partir daquele final de semana Augusto se envolver sentimentalmente com alguma, e só uma, mulher por no mínimo 15 dias, deverá escrever um romance no qual contará a história de seu primeiro amor duradouro. Apesar de Augusto garantir que não correrá esse risco, no final do livro ele está de casamento marcado com Carolina e o romance que deveria escrever já está pronto. Nas linhas finais da obra, o próprio Augusto nos informa seu título, A Moreninha. Desenvolvimento. O enredo apresenta unidade e organicidade, pois a história possui início, meio e fim. O desenvolvimento da narrativa compreende os fatos ocorridos na ilha. No início, capítulo 3, Bem-vindo sejas, Augusto. Não sabes o que tens perdido, até o momento em que Augusto retorna para a ilha juntamente com seu pai. Já no capítulo 23, Augusto, com efeito, saltava nesse momento fora do batel, e depois deu a mão a seu pai para ajudá-lo a desembarcar. O conflito principal do romance se desenvolve no decorrer da narrativa. O amor de Augusto pela De Carolina, a Moreninha. Clímax. O clímax do romance ocorre quando De Carolina revela a Augusto, ao deixar cair um breve contendo um camafeu, que é a mulher a quem ele tinha prometido se casar na sua infância, no final do capítulo 33. A menina, com efeito, entregou o breve ao estudante, que começou a descosê-lo precipitadamente. Aquela relíquia que se dizia milagrosa, era sua última esperança. E semelhante ao náufrago que no derradeiro extremo se agarra à mais leve tábua, ele se abraçava com ela. Se faltava a derradeira capa do breve. Ei-la que cede e se descose alta a uma pedra. E Augusto, entusiasmado e como delirante, cai aos pés de De Carolina, exclamando: o meu camafeu, o meu camafeu. Desfecho. E como todo bom romance romântico, o desfecho dá-se no final da história quando Augusto e Carolina já estão de casamento marcado e Augusto perde a aposta que havia feito com Felipe. 2 personagens. A Moreninha apresenta 2 personagens principais planos, simples, construídos superficialmente, embora essa caracterização funcione de modo a destacá-los do grupo a que pertencem. Eles são sempre compostos de modo a tornar viável o que mais interessa nesse tipo de romance, a ação. São eles, Augusto e De Carolina, a Moreninha. Augusto. A figura de Augusto resume um certo tipo de estudante alegre, jovial, inteligente e namorador. Dotado de sólidos princípios morais, fez no início da adolescência um juramento amoroso que retardará a concretização de seu amor por Carolina. Esse impedimento de ordem moral permitirá o desenvolvimento de várias ações até que, ao final da história, Carolina revelará ser ela mesma a menina a quem o jovem Augusto jurara amor eterno. Carolina é muito jovem e moreninha e também travessa, inteligente, astuta e persistente na obtenção de seus intentos. Carolina encarna a jovem índia Ai, que espera incansavelmente por seu amado Aoitin, uma antiga história da ilha que Deana conta a Augusto.
No final ela revela para Augusto que era a menina para quem lhe prometera casamento. Os personagens secundários compõem o quadro social necessário para colocar a história em movimento ou propiciar informações de certos dados essenciais à trama e representam, por meio de alguns tipos característicos, a sociedade burguesa da capital do império. São eles: Rafael, escravo, criado de Augusto, espécie de pajem ou moleque de recados. É quem lhe prepara os chás e quem lhe atura o mau humor, levando castigos corporais, bolos, por quase nada. Tobias, escravo, criado de Dejuana, prima de Felipe. O negro tem 16 anos, é bem apessoado, falante, muito vivo quanto à questão de dinheiro. Paula, ama de leite de Carolina, incentivada por Kebler, que bebeu vinho e ficou bêbada. Ana, avó de Felipe, é uma senhora de espírito e alguma instrução. Tem 60 anos, cheia de bondade. Seu coração é o templo da amizade cujo mais nobre altar é exclusivamente consagrado à querida neta, Carolina, irmã de Felipe. Felipe, irmão de Carolina, neto de Deana. Amigo de Augusto, Fabrício e Leopoldo. Também estudante de medicina. Violante, de Violante era horrivelmente horrenda, e com 60 anos de idade apresentava um carão capaz de desmamar a mais emperrada criança. Meio estabanada, ela quebra a harmonia reinante no ambiente burguês, sem causar transtornos graves. Kebler, alemão que diante das garrafas de vinho, prefere ficar com elas a tomar parte na festa que se desenrola na ilha. Embriaga-se, mas não perturba o clima de harmonia em que se desenvolve a história. Fabrício, amigo de Augusto, também estudante de medicina. Está apaixonado por Joaninha, mas dela quer livrar-se por causa das exigências extravagantes da moça. Chega a pedir a ajuda de Augusto para livrar-se da namorada exigente. Leopoldo, amigo de Augusto, Felipe e Fabrício, também estudante de medicina. Joaninha, prima de Felipe e namorada de Fabrício, exigia que o estudante lhe escrevesse cartas de amor 4 vezes por semana, que passasse por defronte da casa dela 4 vezes por dia, que fosse a miúdo ao teatro e aos bailes que frequentava, que não fumasse charutos de Havana nem de Manilha por ser falta de patriotismo. Quinquina, moça volúvel namoradeira. Namorava um tenente Guzmão da Guarda Nacional. Na festa da ilha, recebeu um cravo de um velho militar e ia passá-lo adiante, a um jovem de nome Lúcio. O cravo terminou por acaso nas mãos de Augusto. Clementina, moça que cortou uma madeixa dos cabelos, fez um embrulho e deixou-o sob uma roseira para ser apanhado por Felipe. Augusto antecipou-se ao colega e guardou o pacotinho. Gabriela, moça que por cartas se correspondia com 5 mancebos. Certo dia, a senhora encarregada de distribuir as correspondências enganou-se na entrega de 2. Trocou-as e deu a de lacre azul ao senhor Juca e a de lacre verde ao senhor Joãozinho. 3. Narrador. O romance é narrado na terceira pessoa por um narrador onisciente. O narrador está presente em todos os lugares da história, característica essa que pode ser facilmente observada no romance. No banco de relva perto da gruta, enquanto Augusto conta para a senhora Deana a história de seus amores, capítulo 7, no gabinete das moças, relatando a situação de Augusto debaixo de uma cama que se achava no fundo do gabinete, capítulo 12 no gabinete dos rapazes, enquanto os 4 estudantes dormem, capítulo 15 fora da ilha, gabinete de Augusto e na ilha relatando as modificações do comportamento de Carolina, capítulo 19, dentre outros. Em toda a narrativa podemos observar que o narrador se dirige a uma outra pessoa, que o capítulo 15 nos faz acreditar ser o próprio autor do romance, convidando-o para participar na narrativa como observador dos acontecimentos, não chegando, porém, a ser caracterizado como um narrador onisciente intruso. No romance A Moreninha, o tempo é linear, ou seja, os acontecimentos vão sendo incorporados à história em ordem cronológica, sem recuos nem avanços. Os eventos narrados desenrolam-se durante os 30 dias pelos quais a aposta entre os estudantes Felipe e Augusto era válida. A aposta foi feita em 20 de julho de 18. No dia 20 de julho de 18, na sala parlamentar da Casa Número, da Rua de, sendo testemunhas os estudantes Fabrício e Leopoldo, acordaram Felipe e Augusto, também estudantes, que, se até o dia 20 de agosto do corrente ano, o segundo acordante tiver amado a uma só mulher durante 15 dias ou mais, será obrigado a escrever um romance em que tal acontecimento confesse, e no caso contrário, igual pena sofrerá o primeiro acordante. Sala Parlamentar, 20 de julho de 18. Salva a redação.
Capítulo 1. Quando a história se inicia, Augusto já estava no 5º ano de medicina e conquistara, entre os amigos, a fama de inconstante. Nos capítulos 7º e 8º, o autor conta-nos a origem da instabilidade amorosa do herói. Tudo começara há 8 anos, quando Augusto contava 13 e Carolina 7 anos de idade, utilizando a técnica chamada de flashback, que consiste em voltar no tempo. É uma história muito longa, mas que eu resumirei em poucas palavras. Com efeito, não sou tal qual me pintei durante o jantar. Não tenho a louca mania de amar um belo ideal, como pretendi fazer crer. Porém, o certo é que eu sou e quero ser inconstante com todas e conservar-me firme no amor de uma só. Capítulo 6. 5. Linguagem. O romance de Joaquim Manuel de Macedo é escrito numa linguagem ágil e viva, introduzindo o leitor diretamente no centro da ação. Ao longo do texto, o narrador limita-se a conduzir o leitor pelos ambientes e pelo interior dos personagens, como no caso do capítulo 19, Entremos nos Corações. Desse modo, faz o leitor acompanhar todas as ações. Algumas vezes comenta irônica e metalinguisticamente essa atitude, como o exemplo abaixo, retirado do capítulo 15, Um Dia em 4 Palavras. São 6 horas da manhã, e todos dormem ainda sono solto. Um autor pode entrar em toda parte e pois, não, alto lá. No gabinete das moças, não senhor, no dos rapazes ainda bem. A porta está aberta. Fiel à época romântica, Macedo exagera no uso dos adjetivos, tornando a linguagem derramada. Os rodeios excessivos fazem par com descrições exaustivas, principalmente quando se refere à Moreninha. Conclusão. O romance A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo nos mostra porque continua sendo um dos romances mais lidos, com uma leitura interessante e agradável. Vem provar mais uma vez a importância da redescoberta dos valores mais puros, honestos e genuínos presentes na alma do ser humano. A importância da obra dentro do romantismo foi ter sido a primeira obra expressiva deste movimento literário no Brasil. O tema é a fidelidade a um amor de infância. A obra tem valor para o nosso tempo pois resgata sentimentos como honra, fidelidade e amor, valores esses que vêm sendo esquecidos na atualidade.